Ei, gente, falei que ia plantar minha aurícula e o telefone fechou o vídeo sozinho, mas então fica sendo parte 2 do primeiro vídeo aí da Monroe, né? E segunda parte, vou editar lá como segunda parte, continuação do vídeo de hoje. Então, olha, esse barrilzinho aqui de cerâmica que eu comprei faz tempo, comprei 2 pequenos e esse grande faz tempo que eu tô esperando algo especial para plantar nele. E hoje eu vou plantar a minha aurícula aqui, que vai ser a... Quero fazer ela ficar bem estressada, então eu vou plantar ela nesse vasinho de cerâmica para ela ficar bem coloridona e olha o tamanho disso. Então eu acho que vai ficar perfeito aqui, né, gente, ó. Então eu vou estar colocando ela aqui, já tá assim na altura boa ali, né, para colocar o substrato, né, e vou completar aqui. Já coloquei ali um pouco, né, de substrato, né. Então vamos completar aqui, centralizando bem a planta, né, gente, no meio do vaso, para poder ficar bem bonito, né, equilibrado também. Que o vaso ele é um pouquinho alto, então dessa forma ele fica, né, bem equilibrado aqui quando a gente for colocar na prateleira, né. Eu gosto, gente, das plantinhas coloridas. Eu gosto delas assim, igual tá verde, bonita, formando ainda, né. Mas eu gosto delas bem coloridas, apesar que eu não, agora esse tempo agora, aqui as sombras aqui das árvores, dos pés de coco aqui, agora que começou a pegar sol, já são 9 horas, né, pessoal? Mas tava pegando assim, claridade, né? E um pouquinho de sol. Mas o sol mesmo começa a pegar aqui, nesse lugar que tá essa aurícula aqui, às 9 horas. Então, vou dar uma firmadinha aqui, não, uma socada, né, gente? Uma firmadinha aqui só. Porque esse barrilzinho, ele é meio barrigudinho, né? Então, firmar pros lados aqui para poder, na hora que eu molhar a terra no substrato aqui, ou terra que você usar, não abaixar muito. E a planta ficar lá no fundo, né? Que fica, não fica bom. Então, é isso, né? Umas dicas que às vezes a gente não leva muito em conta. E levar em conta sempre, gente, o tamanho da planta, o tamanho do vaso, né? Porque às vezes a gente perde as plantas, que a gente coloca lá uma plantinha, um vaso muito grande, e a plantinha não dá conta de absorver tudo que você coloca ali. Então, o que que acontece? Ela começa a ficar minguada, apodrecer as raízes, aí quando você menos espera, tá podre a sua planta, né? Aí não tem o que fazer mais. Ou decapitar, às vezes ainda salva, né? Olha só, essa planta tá bem alta. Vou colocar as pedrinhas aqui, porque é uma planta que não é de venda, né, gente? Essa daqui. Então, vou colocar as pedrinhas para ficar bem bonitinho. E quando eu regar, não fugir. Ah, esqueci de botar o adubo, gente. Vou colocar um pouquinho só de adubo aqui, porque essa planta não precisa de muita coisa, né? Mas merece aí um alimentozinho para reforçar aí a sua estrutura, né? Então, dessa forma, ela vai ficar cada vez mais bonita, nutrida, né? Saudável e colorida. Porque para colorir uma planta é só retirar o excesso de regas. Deixa ela bem. Não é para deixar a planta também, aí 2, 3 semanas num potinho pequenininho, morrendo de sede, né, gente? Que a planta precisa de água, porém, na medida certa, né? Na dosagem certa, igual a gente, né? Quando a gente toma um remédio, tem que tomar na dosagem certa. E para elas também é a mesma coisa. A água é um alimento que tem que ser dado na medida certa, né? E dessa forma aqui, gente, ficou... Ai, eu tô amando isso. Ali, perfeito. A minha aurícula, que vai ficar agora aqui, né? Para pegar uma coloração. Vamos acompanhando, né? Esse processo aí de adaptação agora, né? Porque essa aqui é a maior zona aqui, ó. E os bebês já vão dar uma colônia
muito rápido, gente. Olha isso. E para quem gosta de colônia como eu gosto, nossa, tá perfeita, né? E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um cacto que tá vindo uma floração maravilhosa. Deixa aqui do ladinho aqui. Eu vim aqui na estufa agora, olha isso. Olha que cor mais linda. Tô querendo colocar ela num vaso bonito assim, mas ela tá muito bem aqui, né? Substrato bem, ó, que seca rapidamente. As regas, como eu disse, né? São junto com as plantas de vaso maior, que é mais longas as regas, né? No dia que eu rego elas, eu molho bem até a água vazar aqui embaixo, né? Para ter certeza que molhou, alimentou todas as raízes. Aqui eu vou estar só jogando um adubinho aqui, porque já vai ficar, eu quero colocar umas pedrinhas. Então já vai ficar, essa planta já vai ficar nutrida. Eu não vou transplantá-la agora, porque eu estou com muita coisa para fazer. Preparando aqui para a próxima feira, né? Que será comecinho do mês, gente. É uma correria só. Mas eu vou por aqui mostrando para vocês o dia a dia aqui, né? Como vai ser, na medida do possível. As minhas pedrinhas aqui vai ser pouca, mas eu vou colocar o que tem aqui. E como esse cacto não é de venda, de coleção, eu vou colocar ele, umas pedrinhas nele, mesmo esse vasinho de plástico, que não tem nada a ver, né, gente? Só para ajudar a segurar esse adubo aqui. As minhas pedrinhas que eu trouxe para cá tá acabando, mas eu tenho mais lá. Então, gente, olha isso. Ah, eu tenho a flor dele da flor branca, né? Vou estar polinizando essas flores para eu conseguir fazer mudas, né? Então, rapidinho a gente tem muda aí, né? Porque ele não é muito de sair broto, né? De virar uma colônia, né? Tem cacto rapidinho sai broto e essa aqui não. Aqui ela é solitária mesmo, gosta de ficar sozinha. Então é isso aí, ó. Como fica mais bonito, se é da sua coleção, não custa nada você caprichar, né? As plantinhas de venda são plantadas sem decoração, às vezes assim, não precisa você as mudinhas de vendas, né? Mas assim, as plantas de sua coleção merece uma atenção especial assim, né? Muito lindo, né, gente? Aqui tem 3 quase abrindo e 4, mais um monte de botão que tá vindo aqui. No total são 9 flores aqui, com os botões que estão vindo, né? Então, gente, cultivar cactos, suculentas, rosa do deserto é uma coisa assim que dá um retorno para o nosso, ó, dá um retorno aqui para o nosso olhar, né? Olha só, olha isso, outra gigante aqui, ó. Essa aqui eu vou estar plantando numa bacia de cerâmica também, mas não vou plantar ela agora não. Eu vou estar, ó, mostrando para vocês aqui, gente, que a aurícula, ela, olha as mudinhas que já vem no tronquinho embaixo. Então essa aqui eu não desfiz, não queria desfazer a touceira. Deu muitas mudas, deve ter dado umas 40 mudas, umas 10 desse tamanho. Uma, incluindo aquela, uma que eu vendi, grandona, né? E deve chegar no Ceará lá para quarta-feira, quinta, previsão é sexta, mas eu acho que chega até quinta, já viajou. Uma gigante dessa foi para enfeitar o jardim de alguém lá tão distante, né? Tão longe, né? Muito obrigada aí, né? Foi para um clima maravilhoso, que lá é um clima bem quente, né? Seco, né? Então vai se dar muito bem lá. E, gente, eu vejo assim, por exemplo, plantas que necessitam mais de sol. Plantas que não precisam muito de sol para ficar compacta. Outras plantas que precisam de um extremo para ficar bonita. Essa aqui é uma mamoca. A mamoca, para você conseguir uma planta compacta dela, uma planta assim baixinha, colorida,
tem que ser ao extremo. Tem que ter muito sol o dia todo, né? Aí ela fica fechada, fica linda, maravilhosa. Mas de acordo com ela, tá dentro da estufa aqui, ó, foi plantada esses dias. Olha como ela está. Perna longuinha, né? Não estiolou, mas não tá. Não é desse jeito que eu gosto dela, né? Então, pessoal, é observar sempre qual a planta que precisa de muito sol, qual a planta que precisa de menos sol, né? Eu quando planto assim, que eu gosto de levar para feira, tem muita gente que gosta das mudinhas assim, bebês. Então essa aqui é uma moquinha, né? Aí quando eu coloco nesse potinho aqui, às vezes eu mantenho num lugar bem, né? Assim, adequado para elas. O que que acontece? Elas ficam fechadinhas, coloridas, que nem parece a mesma planta. Então é muito bom a gente observar, né? O que realmente a planta está precisando. Se a planta está crescendo demais é porque ela está precisando de sol, né? Mais sol para ela ficar compacta e mostrar realmente a sua beleza, né, gente? Aqui eu tenho uma planta aqui que eu vou mostrar para vocês, chama colher de pedreiro. É um calanchoe. E ela tá até que vai florir, gente. Deixa eu só um minuto mostrar para vocês aqui. Olha o tamanho da planta, gente. Eu cortei, ela tava lá fora. Como eu não tenho nenhuma matriz dela aqui, então eu cortei ela e olha como é essa folha, gente. Interessante. Uma folha bem grande, né? Ela tá aqui também estiolada, porque eu já tirei ela de fora, assim. E olha aí. Olha a floração. Isso dá umas florzinhas lindas. Eu vou esperar essas sementes aqui, né, madurar, para estar semeando. Da outra vez eu fiz milhões de muda, porque, né, consegui polinizar bastante. Então, gente, é uma planta de uma beleza, né, para você colocar no sol, no lugar que tem bastante sol, né, e as regas, você vai conseguir uma coloração. E esse formato de folha, olha que coisa mais linda. É uma colher mesmo. Então, mostrando para vocês aqui o calanchoe, colher de pedreiro, e sua floração que tá vindo aqui, né? E mais, gente, outra planta também, outras plantas que precisam de muito sol, por exemplo, a pálida, a papageno precisa de muito sol, bastante sol, para poder ficar uma planta compacta, né? E dessa forma a gente vai descobrindo como que a gente vai fazendo elas ficarem cada vez mais bonitas. Vou pegar aqui a minha anjo caído, que tá precisando de... Olha só. Aqui, eu vou ter que tirar isso daqui pra me mostrar, que o tamanho dela não deixa... A minha anjo caída, olha só como tá linda. Tá precisando de mais cor, mais sol. Ó, mas tá muito compacta. Gigantona, né? Tá uma planta bem pesada. Estou querendo replantar numa cuia mais baixinha. Ou deixar ainda por enquanto e depois tá decapitando, né? Ou talvez mandar para feira desse jeito aqui, ó. A pessoa vai ter uma planta matriz. Porque quando eu vendo matriz, eu vendo com o tronco, né, gente? Porque matriz você se vende inteira, né? A planta inteira. Se eu cortar aqui a cabeça, já não é uma matriz, porque não tem ali o tronco, né? Então, matriz para mim, que eu entendo, é planta completa aqui, ó. Tronco e cabeça, né? Mas vou estar decidindo ainda se eu vou mandar, porque eu só tenho duas desse tamanho. Mas ela tá muito linda, é uma planta que ocupa muito espaço, né, gente? Tem uma bancada lá, porque a gente tem pouco espaço na feira. Porque tem outras pessoas também, né, para participar, não é só a gente, né? Então eu vou estar decidindo, mas eu acho que eu vou estar mandando uma delas para lá. Olha isso, que lindeza. E tem uma outra aqui também, que tá bem bonita. Cada vez mais bonita. É a Cairo. Quem comprou aí a Cairo, gente, ó. Fica observando aí que já vai. Olha isso. As cores. O celular mostra uma cor uniforme, né? Mas aqui tá mais rosa claro, aqui tá mais roxo. Olha isso, essas verrugas. O formato disso. Olha só. Uma planta também que tá numa cuia 18, mas tá... Olha isso passando, ó. Da cuia 18. Já quase um palmo de folha a mais, né? Tô gostando muito dela. Formato, cor, desenvolvimento, tô gostando bastante dela.
né? Uma planta que não é muito exigente. E olha isso, o tamanho disso. Tem uma no jardim lá. A do jardim tá com menos carúnculo, mas tá do dobro do tamanho dessa. É o que eu falo pra vocês. Lá é umidade todo dia à noite e sol. Mas tá num vaso enorme. Então vai demorar um pouco mais pra ficar assim, né? Outra também que tá ficando maravilhosa aqui no pote. Vou mostrar pra vocês aqui. Thanos. Tá virando um monstro de planta, gente. Bem compacta. E olha as cores dessas carúnculas. As folhas, né? A perfeição. Mês que vem vou ter umas duas disponíveis, que tem mudas ali no tronco, né? Eu tô com só duas matrizes ali formando mudinhas, né? E essa aqui, a outra foi pra feira, não voltou, ficou lá, né? Tá enfeitando já o jardim de outras pessoas. Que é o nosso intuito, né? De estar plantando, cuidando e vendendo, né? Dá vontade de ficar com todas, vocês dão? Eu dou. Mas a gente não tem que ter manutenção, né? E isso dá muito gasto, muito trabalho pra gente. Pessoas que reconhecem, né? Que dá muito trabalho, tem pessoas que não reconhecem, né? Mas quem trabalha com planta sabe que dá muito trabalho, né, gente? E essas três aqui que estão mais evoluídas nas carúnculas, né? Aqui na minha estufa. Tem também as outras repolhudas que tá se dando super bem, né? Nesse clima aqui da estufa. Eu tô sempre assim procurando adaptar bem, né? Pegar uma outra aqui para vocês verem como é que tá ficando bonito também. Olha. Que coisa mais linda. Alguém sabe o nome aí? Não vou falar o nome, alguém diga aí pra mim o nome nos comentários. Facinho, né? Facinho, facinho, ó. Maravilhosa. Uma planta que tá precisando também um pouco mais de sol, acredito eu. Pra essas caruncas ficarem mais acentuadas, né? E vou pegar uma outra aqui que é babado. Ó, aí eu vou ter que tirar daqui pra mostrar a outra, porque senão vai dar errado aqui. Ai, meu Deus, que peso. Cuidado pra não cair, né? Essa aqui, gente, é a Ares. Ela, além dos babados duplo, que é um babado bem grosseiro, né? Não é aquele babado delicado, né? Além dos babados, ela emite as carúnculas, né? Aqui, ó. Que carúnculos. Emite umas carúnculas na folha, bem assim, diferenciada, né? Essa planta, quando eu comprei, foi lá no Werner. Hoje o Werner não mexe mais com suculentas, mexe com jardinagem. Ele desistiu lá das suculentas. Faz um tempinho, né? Vendeu tudo para uma pessoa aí. E se eu pudesse eu teria comprado, mas como eu não daria conta, eu não comprei. Mas olha aí, essa é a Ares. Uma planta magnífica, assim, diferentona de todas as outras plantas. Pelo seu formato de babados. E as carúnculas que estão vendo aí. Vou ter também, gente, duas mudas pro próximo mês. No álbum já tá bem bonita as mudas. Ela tá vindo até um variegata ali, ó. Não sei se consegui, olha, vocês conseguem ver por aqui, ó. Uma puxadinha de variegação. Tô muito feliz com o cultivo dela. E é isso, gente, mostrando aqui pra vocês o que eu tô fazendo, né? Deixa eu botar de volta aqui no lugar. E tem muitas. E por aqui muitas outras bonitas também, né? Não é só uma, né? Essa aqui é uma lilac frost. Em formação, segundo corte. É uma planta compacta, mesmo em qualquer situação. Ó, vocês podem observar
Foi plantado na mesma época, no mesmo tamanho de pote, tem o mesmo cuidado. E olha essa como desenvolveu, e ela continua compacta, vindo folhas compactas. E mesmo as folhas de fora aqui estão dentro do padrão compacto, né? E as cores, né? Olha aí. Como tá. Então, gente, quer planta colorida, diminua suas regas, coloque no lugar exposto de mais arejado e menos substrato, ou menos regas, né? E vocês vão ter aí umas plantas assim, ó, linda, maravilhosa, né? E, gente, hoje esse vídeo ficou sendo continuação do primeiro aí que eu vou estar postando, mas eu vou estar especificando lá, gente, para vocês, né? E tô dizendo para vocês que estou aqui muito feliz com o meu cultivo, né? meus potinhos de coleção. Eu vou dar uma cuidada na minha coleção, né? Depois eu vou estar fazendo um outro vídeo, pessoal. Deixa eu pegar aqui minha latinha de novo. Ai, eu tô apaixonada pela minha latinha, ó. Ai, meu Deus, que lindo. Eu vou estar fazendo aqui, gente, replantio de umas plantas de colônias, mas são colônias, né? Senhoras colônias. Vou tirar daqui, vou ver se eu consigo pegar uma ali para mostrar para vocês, mas eu vou ter que desocupar aqui, tirando essa aqui para lá. Me lembrem de falar o nome dessa planta, hein? Que eu perguntei a vocês aí. E por aqui, gente, a gente tem muito trabalho, mas eu amo fazer os vídeos. Eu amo estar mostrando aqui para vocês, né? O que eu gosto de fazer, né? Olha. Mostrar em volta da latinha todinha. Porque é um tema diferente do outro, né? Uma continuação, mas ó, tem as caixinhas de presente, né? Ai, muito lindo, né? Então, uma decoração de Natal. A minha latinha agora vai ficar aqui na estufa, né? E eu gosto, gente, de estar fazendo os vídeos mostrando pra vocês aí, né? O que eu tô aprontando por aqui. Eu tenho bastante planta para cuidar, que é de coleção, né? E eu vou ter que tirar esse tempinho para fazer isso. Mas vou estar sempre por aqui, né? E vou estar preparando as plantas para feira. Vocês vendo aí querendo alguma planta. O catálogo eu vou tentar fazer o catálogo também. Vou tirar as fotos durante o dia e durante a noite eu vou editar o catálogo. Dessa forma vão ficando as plantas disponíveis no catálogo também, né? Mas tô, ó, feliz demais com a minha latinha. Vou dar um pause aqui e vou lhe pegar uma colônia de Lulu para vocês verem como ela está. Então, gente, aqui está ela. Deixa eu chegar, abaixar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Aqui está a minha colônia de Lulu, gente. Eu tô, ó, é um vaso muito pesado. Olha aqui como é que ela já tá, descendo no vaso. Esse vaso é um vaso bem trabalhado, bem bonitão, ó, que eu comprei vindo de Goiânia. Então, gente, aqui eu tô muito indecisa em relação ao que eu vou fazer. Ou eu faço a decapitação, né? Porque eu não vou conseguir fazer uma limpeza aqui embaixo, porque não tem como. Esse aqui eu tirei uma roseta daqui, que eu até coloquei aqui. Tirei essa roseta, ó, daqui, para eu ver como estava ali por baixo. Tá super bem. Então, eu não tô querendo ainda mexer aqui, sabe? Mas assim, tô com medo de deixar, porque eu não consigo ver o que tá ali, né, por baixo. Mas como eu tirei, gente, tô tirando um matinho aqui, difícil. Mas como eu tirei essa cabeça daqui, eu vi que realmente está tudo bem, né? Os tronquinhos ali, ó. Então, eu acho que eu ainda vou, como eu estou, assim, com muita coisa para fazer, eu acho que eu ainda vou deixar, que eu não vou conseguir limpar ela sem destruir toda, né, cortar, decapitar, né? E para limpar igual eu tô limpando aqui, ó, não vai funcionar, porque alguns lugarzinhos só que não tem buraquinho,
nenhum para eu estar tirando as folhinhas secas de baixo. E olha a cor dessa daqui, né? Então, eu acho que eu ainda vou permanecer, vou fazer uma adubação aqui por esse buraco aqui, né? E vou permanecer com ela por mais um tempo, porque tá super bem, né? Apesar das folhinhas secas que estão aí por baixo. É uma planta de fácil cultivo, uma planta que vira colônia não rápido, né, gente? Essa colônia aqui tem, ó, tempo que tá aqui. Eu acho que essa colônia tem 4 anos que ela tá aqui. Ela não é uma colônia pequena, gente. Olha o tamanho disso. Olha, e esse vaso é super bacana, trabalhado, né? O senhorzinho na beira da estrada lá que fazia. Queria a Goiânia de carro para poder ver se ele tá lá ainda para poder comprar dele. Então, gente, o pessoal fala, você tem planta que vira colônia? Sim. Lulu, inclusive aqui, eu vou limpar aqui e vou mostrar para vocês. Tirar a folhinha seca aqui. A mudinha que eu retirei dali, tirar com jeitinho aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Eles querem planta, comprar minhas colônias. Me vende isso? Não vendo não. Porque quantos anos a gente demora para chegar um resultado. E olha aí. Conseguem ver os bebês ali, ó. Tá vindo já os bebês. E essa cabecinha aqui foi tirada daqui, né? É uma planta com bastante pruína. Não se deve colocar a mão aqui, porque mancha, né? Então, ó, os bebês já tá virando uma colônia, né? Então, para vocês que gostam de colônia, que comprem uma cabecinha e espere fazer isso aqui. Uns 4 anos para você ter uma formação. Quando o seu cultivo for correto, você vai ter um resultado desse. Olha lá dentro como tá saudável. Olha os tronquinhos. Então, paciência, cuidado, cuidados, né, diários. E você terá, em 4, 5 anos, uma colônia perfeita como essa. Gostou? Então é isso. Adoro colônia. Presta atenção. Vai ter que ter paciência. Não arranque os bebês de sua suculenta e você rapidinho terá uma colônia. Porque 4 anos, gente, ó, passa assim, ó, no estalar de dedo, não é verdade? Eu gosto de colônias. E tem uma diferença entre colônia, que tem gente que tem um vaso, por exemplo, vou mostrar um vaso de Milky Way, que não é colônia, mas tá cheio. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Ó. Isso é uma colônia? Não. Isso aqui são vários galinhos que eu coloquei aqui. Então, são galinhas individuais que estão junto. Colônia é quando você planta uma e dela nascem várias igual nasceu aqui. Uma planta se torna mãe de todas essas outras aqui. É o que acontece aqui, ó. As colônias. Aí agora esse aqui não é colônia. Vocês estão juntas aqui, mas cada... Foi colocado os galinhos aqui, né? E estão juntas assim, ó, os potinhos. Era umas mudinhas em miniatura. Olha como já tá ficando lindo. Ela é uma planta que pode se tornar pendente com o tempo, né? Porque ela vai crescendo e perdendo as folhas, então vai botando outros brotinhos. Então, não é colônia, mas tá parecendo é colônia de verdade. Porque de uma gerou-se todas. E é bom a gente aprender a diferenciar as coisas, né? Porque eu não posso vender isso aqui como uma colônia. Mas eu posso vender essa aqui como uma colônia. Não é verdade? Então, gente, é bacana demais, né? O trabalho com as plantas. A gente aprende todo dia, né? Essa planta aqui nunca deu problema de nada, de cochonilha, de nada, né? Ela não emite haste floral. Incrível, né? Não emitiu haste floral nenhuma até hoje. Pode ser que vai emitir depois, né, gente? E dessa forma mantém-se saudável, né? E só multiplicando. Posso ver que embaixo de cada roseta dessa tem bebezinho.
Hoje, como eu disse para vocês, não vou estar desmontando ela. Vou deixar porque eu tô com muita plantinha ali. Depois vou estar plantando no pote 6, fazendo um vídeo para vocês também do plantio lá. Tem muita gente que gosta e quer dicas, então durante o plantio a gente vai passando as dicas, né, pessoal? Então, Lulu, deixa eu ver, Lulu, da minha coleção, mostrando para vocês aqui, né? As plantinhas cultivadas já há muitos anos no vaso de cerâmica, tá, gente? De cerâmica, né? E hoje vou finalizar mais esse vídeo, porque já tem mais de 30 minutos, né, gente? Espero que vocês estejam gostando, né? Estou aqui à disposição, né? Para conversar no privado, porque o meu grupo lá, ele é fechado porque eu não daria conta de estar respondendo a todo mundo por igual. Então, quem quiser falar comigo aí, só entrar aí no grupo e falar comigo no privado, né, gente? E dessa forma a gente vai atendendo todos. Tenho o maior prazer em aí estar fazendo os vídeos para vocês, atender vocês, vender as plantinhas para vocês também. Agradecida por todos aí que de longe, de longe, bem longe mesmo, né? Fico feliz que elas estão indo para outros estados, né? E lá vai com certeza ficarem lindas e maravilhosas como estão aqui, né? Continuarem, né? Elas sofrem um pouquinho, mas elas voltam, né, a ter a beleza, porque ficar presa numa caixinha no escuro não é coisa para suculenta, né, gente? Mas ó, fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês, tá? Se inscreva aí no meu canal, comente se vocês gostaram, o que vocês querem. Tô devendo um vídeo aí das gigantes do jardim, vou fazer também, ver se eu consigo fazer até segunda-feira. Como eu disse para vocês, tô arrumando as plantas para feira, mas eu vou tentar fazer, tá, gente? Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, que hoje é sexta-feira, tá? Lembrando que hoje é sexta-feira, né? Fiquem com Deus e fui!